Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Veio o reino de Oxalá, onde há paz e amor. Se refletiu na terra, se refletiu no mar, se veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Meu nome é Cristiano Queiroz, eu sou comandante-chefe de terreiro Tupixaba da Seara Espiritualista Falangeiros da Aruanda. Tupixaba é o nome que damos ao dirigente maior da nossa casa. E esse é um vídeo especial, porque hoje vai ter uma festa! Vai ter bolo, guaraná, muito doce. Oba, é festa de beijada? Não, não. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não é festa de beijada. Quer dizer, é festa, mas não é só de beijada. É de todas as falanges da Umbanda. Novembro é o mês de aniversário da Umbanda. E esse é um vídeo especial, onde vamos contar um pouco da história da nossa querida religião. Mas antes, se inscreva já no nosso canal, ative o sininho para ter notificações de novos vídeos. E não se esqueça de já deixar o seu joinha, deixar o seu like, deixar o seu gostei aqui no nosso vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho. Feito isso, bora pro nosso papo! E lá vamos nós! Muitas foram as vertentes que poderiam ter originado a Umbanda. Já na época do cativeiro e mesmo após a abolição da escravatura, já se fazia pequenos cultos regionais sob influência de raízes negras e indígenas, como é o caso da pagelança, predominante em boa parte do território nacional, e do catimbó, muito pregado no interior do Nordeste, principalmente entre os estados de Pernambuco e na Paraíba, além dos cultos remanescentes de tradições religiosas africanas, como o candomblé Jejinagô na Bahia, o batuque no Rio Grande do Sul, o tambor de Minas no Maranhão, o Xangô em Pernambuco, o candomblé de Angola no Rio, em São Paulo, e a macumba carioca. Além disso, em meados do século XIX, sob grande influência cultural francesa, chega ao Brasil o kardecismo. Foi no final deste século que um guia, que se identificava como Caboclo Curuguçu, de um médium desconhecido, anunciava o fim da ligação do termo macumba aos trabalhos de baixa vibração. Naquela época, era muito comum chamar de macumba todo tipo de trabalho mediúnico, desde curandeiros a feiticeiros e até mesmo charlatões. Até hoje, muitos leigos ainda utilizam o termo macumba de forma pejorativa e depreciativa. Ai, que burro, dá zero pra ele. Pois bem, naquela época, o Caboclo Curuguçu avisou que um outro espírito viria para anunciar um novo culto que estava se formando. Uma religião da qual os princípios básicos seriam a fé, a esperança e a caridade. Ninguém chegou a dar importância a esse assunto. É mesmo, é? Até que no ano de 1908, manifestações estranhas começaram a acontecer com um jovem de apenas 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes. Zélio morava com a sua família no bairro de Neves, município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De uma família muito católica, Zélio começou a ter manifestações das quais ele não conseguia entender. De súbito, ele começava a falar num tom manso, com um sotaque diferente ao da sua região, parecendo um senhor de idade. No início, os pais de Zélio começaram a achar que era um distúrbio mental e decidiram levar o rapaz ao sanatório psiquiátrico de Vargem Grande, onde o seu tio, o Dr. Epaminondas de Moraes, era o médico diretor do hospício. Só que durante a consulta, Zélio teve novamente um de seus ataques, e o Dr. Epaminondas ficou muito assustado com o que ele via, porque ele não conseguiu enquadrar Zélio em nenhum quadro psiquiátrico da época. Então a família Moraes decide chamar um padre exorcista.
pois achavam se tratar de uma manifestação demoníaca. É o demônio que tá aqui. Mas em uma das sessões de exorcismo, Zélio incorpora novamente o espírito de fala mansa Sai desse corpo que não te pertence. Desculpa, eu não entendi. e cumprimenta o padre e diz que ele não é nenhum demônio. Depois de diversas tentativas fracassadas, o padre decide desistir do exorcismo. Tempo depois, o rapaz foi acometido por uma estranha paralisia. Mais uma vez, a família Moraes se via diante de um fenômeno que não conseguia se explicar. Como um rapaz jovem, sadio, fica paralítico da noite pro dia. Vários médicos foram chamados para cuidar de Zélio, só que nenhum conseguia chegar a um diagnóstico exato. Depois de vários dias de cama sem fazer qualquer movimento, Zélio de repente ergueu-se do leito e disse: "Amanhã estarei curado." No dia seguinte, passou a caminhar como se nada tivesse acontecido. Me faz sentir mais bizarro ainda. Mais uma vez, nenhum médico soube explicar como é que se deu a sua recuperação. Cansados de não ter explicação para as manifestações do filho, os pais de Zélio autorizaram um amigo que era kardecista na época para levá-lo até a renomada Federação Espírita de Niterói. No dia 15 de novembro de 1908, Zélio foi convidado a participar de uma sessão. Nas mesas kardecistas da época, espíritos de pais velhos ou de caboclos indígenas eram considerados espíritos atrasados e por essa razão eram convidados a se retirarem da mesa durante os trabalhos caso essa manifestação acontecesse. Foi então que Zélio novamente foi dominado por uma força estranha que fez com que ele falasse sem saber o que estava dizendo. O espírito então se apresentou como um caboclo, um indígena, e disse que não podia se considerar esses espíritos atrasados apenas por representarem uma classe social diferente. O espírito se identificou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, justificando que para ele não haveria caminhos fechados. No dia seguinte, uma multidão se reuniu em torno da casa da família Moraes para confirmar se aquilo que o guia havia anunciado realmente iria acontecer. Manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas e ele declarou que se iniciava naquele momento uma nova religião onde espíritos de velhos africanos e espíritos indígenas nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados. Seria a manifestação do espírito para a prática da caridade. A essa nova religião, o Caboclo deu o nome de Umbanda. Achei bonito, viu? Estava oficialmente fundada a religião de Umbanda no plano terrestre, sendo considerado o dia 15 de novembro o Dia Nacional da Umbanda, uma religião genuinamente brasileira. Mas, se a Umbanda nasceu como um símbolo de resistência ao preconceito, parece que a sua missão seria bem longa. Anos depois da sua fundação, com a implantação do Estado Novo de Getúlio Vargas, a Umbanda passou a ser considerada como atividade contraventora. Uma lei datada de 1934 colocou a Umbanda, a maçonaria, os cultos afro-brasileiros sob a jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações do Departamento de Polícia do Rio de Janeiro, que lidava com problemas como álcool, drogas, jogo ilegal e prostituição. Naquela época, não era difícil ver a polícia invadir terreiros, quebrar imagens, confiscar objetos sagrados e até mesmo prender os praticantes de Umbanda. Que loucura! Mas, no meio dessa sombra, dessa escuridão, surgiu uma luz. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, por estar mais integrada a uma elite que aceitava melhor uma religião de origem francesa, o kardecismo era mais bem visto pela sociedade da época. Tentando se livrar do estigma de marginal imposto pelo governo, a Umbanda iniciou uma aproximação do kardecismo. O próprio termo espírita foi usado para esconder as práticas umbandistas. Por isso, muitos terreiros até hoje são batizados como Centro Espírita. Os principais dirigentes de Umbanda da época se uniram com o mesmo propósito, um único ideal: tirar a Umbanda da marginalidade, realizando em 1941 o primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Mas somente 3 anos depois de muita luta, esse objetivo foi alcançado. Em 1944, o governo de Vargas, então, decidiu descriminalizar a Umbanda. Após a liberação do culto de Umbanda, essas mesmas lideranças que um dia lutaram juntas para descriminalizar o culto, passaram agora a se distanciar, cada uma tentando impor a sua forma como o único culto verdadeiro de Umbanda. Esse talvez tenha sido o principal tropeço do movimento umbandista para o episódio que vinha a seguir. Em meados da década de 70, essas grandes lideranças começam a encerrar as suas missões por aqui. Em 1975,
morre Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda. E 2 anos depois começa um outro tipo de perseguição, a do movimento neopentecostal, com a fundação de uma grande instituição. Não vamos dizer o nome aqui que é para não dar cartaz, mas com seu símbolozinho, com um coraçãozinho, com uma pomba branca dentro, passou a ser um dos principais perseguidores da religião de Umbanda e de todo o culto afro-brasileiro. Adotando um discurso de prosperidade e demonizando os guias e orixás da Umbanda, essas igrejas neopentecostais foram ganhando forças nos anos seguintes. Na década de 80, passaram a veicular seus cultos através de programas de rádio e televisão, arrecadando dinheiro através de dízimos, compravam canais de TV, emissoras de rádio, jornais, criando uma verdadeira mídia que pregava ainda mais o preconceito contra a Umbanda e os cultos afro-brasileiros. Que isso? Que coisa feia, rapaz! Hoje, as novas lideranças de Umbanda se reúnem novamente para desmistificar o culto de Umbanda e mostrar a verdadeira missão da nossa religião quando foi fundada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas há 111 anos atrás, a manifestação do espírito para a prática da caridade. A Umbanda se firma como uma religião muito nova ainda, completando apenas 111 anos de existência no mundo dos homens. Para que nossa religião se perpetue, é necessário que retornemos ao passado e que vejamos a luta de muitos médiuns missionários que perseveraram na formação da Umbanda e no seu reconhecimento como religião genuinamente brasileira. E para que haja a quebra dos preconceitos, para que haja um entendimento maior dos fundamentos de Umbanda e seus propósitos e, acima de tudo, para a formação de novos sacerdotes de Umbanda, que trabalharão neste plano, seguindo a missão que lhes foi designada, assim como aconteceu com os grandes médiuns do passado. A verdade é que cada representante teve a sua importância dentro da história da Umbanda. E o antagonismo dessas principais correntes geram debates que afetam os umbandistas até os dias de hoje. E são nessas questões que sempre vemos algum irmão usar sempre o mesmo argumento. E no terreiro que eu frequento não é assim. Isso tá errado. No meu terreiro não é assim. Vale ressaltar que não existe verdade absoluta. Não existe centro, tenda ou terreiro melhor ou pior que o outro. Será sempre seguindo os princípios básicos de amor e caridade que nós, umbandistas, conseguiremos ver que, acima dessas pequenas diferenças de culto exterior, somos todos irmãos de fé. Umbanda unida é Umbanda forte. E se você quiser saber mais sobre os trabalhos da Cefa, dias e horários das sessões, acesse as nossas páginas no Facebook. E também não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram ou lá no Twitter também. E não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo. Gostou de saber um pouco mais sobre a história da Umbanda? Compartilhe esse vídeo também então no seu grupo de WhatsApp, no grupo de discussão, no grupo da família. Compartilhe lá esse vídeo que é muito importante também para o nosso trabalho. E a gente se encontra em breve para mais um Papo Maneiro, para mais um Papum, para mais um Papo Cabeça aqui no nosso canal Papo Umbandista. Beijo pra quem é de beijo, saravá pra quem é de saravá e parabéns, Umbanda! Cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, Umbanda.